Jerusalém. Tentou reunir-se aos discípulos, mas todos estavam com medo dele, Saulo, não acreditando que fosse realmente um discípulo. Quando a igreja nasceu em Jerusalém, liderada pelos apóstolos, que haviam sido discipulados diretamente pelo próprio Senhor, um homem judeu fariseu muitíssimo dedicado, levantou-se contra a igreja com muita fúria. Seu nome era Saulo de Tarso. Agora vai começar a descrever o que esse homem fazia com a igreja, porque ele era tão dedicado naquilo que ele fazia. Ou seja, todas as vezes que a gente se propõe a fazer algo, vamos nos dedicar a fazer. Amém. Seja bom ou seja mal. Aquilo que você realmente quer para a sua vida ou para os demais, faça com verdade. Diz assim: quando ocorreu o primeiro martírio de um líder da igreja, martírio naquela época era morte, era as pessoas tirar a vida de alguém, era martírio que se falava. E esse primeiro martírio foi na vida de Estevão. Estava lá o jovem Saulo, consentindo naquele apedrejamento. Isso está lá em Atos 8:1. Em Atos 8:3, temos o registro que Saulo devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastando homens e mulheres e os lançando na prisão. Ele fazia de tudo para perseguir homens e mulheres que se diziam cristãos. É o nosso caso hoje. Somos cristãos. Só que hoje está bem fácil. Hoje está uma maravilha servir Deus. Hoje em dia você não sofre tanta coisa, igual nessa época aqui. Nessa época, eu, particularmente a minha vida, eu acho que eu não teria como servir Deus da maneira que eu sou hoje. Se fosse naquela época, na primeira investida, você já ia desistir. Você ia falar, não vou servir porque senão vou perder minha vida. E é o que muitos estão fazendo hoje. Dizendo que serve, mas verdadeiramente não serve. É da boca para fora. É só para falar que faz, mas não está fazendo. E nesta época aqui era difícil. As pessoas eram maltratadas, eram mortas. Tudo por servir Deus. Tudo por simplesmente escolher servir a Deus. A vida delas já era tirada, elas eram perseguidas, simplesmente por esse fato. Aí diz o seguinte: porém, nosso Deus tem uma forma surpreendente de agir, maravilhosamente. Aleluia! Escolheu o perseguidor para tornar-se o maior pregador da igreja. Glória a Deus. E o seu missionário dos gentios. Quem poderia imaginar que um grande perseguidor tornaria o maior defensor? Ou seja, como que pode uma pessoa que mata, que tira vidas por causa de Jesus, se tornar um servo de Jesus? É por isso que a Bíblia diz que Deus escolhe as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. Muitos de nós já viu isso na Bíblia. Ele escolhe as coisas loucas para que a gente creia verdadeiramente que é Ele. Que é só Ele que pode fazer. Somente Jesus tem o poder de transformar. Seja a nossa vida, o nosso caminho, qual for. Só Ele consegue nos tirar das trevas e nos trazer para a luz. Aleluia, glória a Deus. Ele consegue transformar o nosso caráter. Verdade, Deus. Somente Deus. E isso Ele fez na vida desse homem. Ou seja, aos nossos olhos hoje, não tem como uma pessoa que faz as coisas erradas, não tem como uma pessoa que rouba, não tem como uma pessoa que maltrata os outros
fala coisas que não agradam, servir a Deus. Aos olhos de muitos, isso não é possível. Deus. Muitas das vezes a gente vai para a presença de Deus e as pessoas falam assim: eu conheço esse camarada, conheço o passado dele, sei o que ele faz, sei o que ele fez até hoje. Esse cara não tem como servir Deus, ele não vai deixar as práticas dele, eu sei que ele não vai deixar. Isso é uma mentira. Aqui Deus prova. Aleluia. E Glória a quando Deus. ele entra, quando ele transforma, tem verdade. Glória a Deus. A transformação ela vem. Quando Jesus se coloca, ela acontece. Glória a Deus, aleluia. Olha algo interessante na vida de Saulo. Quando ele é transformado, quando ele tem um encontro com Jesus, há poucos dias atrás a gente teve uma lição que falava a respeito de mudança de nome. Que o Senhor Jesus, ele muda o nome para mudar as pessoas também. E neste caso foi a mesma coisa. Ele se chamava Saulo de Tarso e passou a se chamar Paulo. Ou seja, Jesus faz aquilo que lhe apraz, aquilo que é conveniente para ele. Não adianta a gente querer que Deus faça a nossa maneira, porque ele não vai fazer. Ele vai continuar fazendo do jeito dele.